Olá, eu sou o Lorival Santana e você está no Earth News Terra. E esta semana nós temos uma entrevistada muito especial, a professora Felícia Asmar Maia, professora de moda na Universidade da Amazônia, especialista na moda, nas alternativas de matérias-primas para a moda, que vem e que pesquisa os tecidos disponíveis na natureza, principalmente na Amazônia. Portanto, tem tudo a ver aqui com a nossa proposta de trazer o conhecimento dos povos tradicionais e também as matérias-primas que estão aí para serem descobertas, desenvolvidas e, claro, lançadas no mercado dos nossos biomas. Felícia, muito obrigado pela sua presença aqui no Earth News Terra. Eu já começo com uma pergunta. O que é o biotecido e qual o potencial dele? Lorival, muito obrigada pelo convite de estar aqui para a gente falar um pouco sobre essas alternativas que hoje estão surgindo para a moda, no momento em que a gente mais tem conversado sobre sustentabilidade e a moda ainda é ser vista como uma indústria que polui muito o ambiente, devido à utilização, à grande utilização de matérias-primas, o descarte irregular desses tecidos na natureza, causando, então, poluição, a grande quantidade de água que é usada na produção desses tecidos, energia elétrica. Então, nós estamos num momento crucial para que a gente possa fazer com que a moda ela continue a se desenvolver de forma a gerar emprego e renda, mas sem esse caráter predatório e poluidor do ambiente. E uma das pesquisas que tem sido feitas atualmente são nas alternativas têxteis para essa produção de roupas. A gente sabe que desde que o mundo é mundo e o homem existe na face da Terra, ele procurou materiais para cobrir o seu corpo e então se proteger. Então, das peles dos animais aos biotecidos que nós temos hoje no século XXI, a gente tem aí um longo caminhar. Então, tradicionalmente, o que se usa para fazer roupa são as matérias-primas, né, os têxteis que vêm de origem animal, como a lã, que vem, né, do carneiro, como couro. Nós temos o de origem vegetal, o linho e o algodão, e os sintéticos, que são derivados do petróleo. E, mais recentemente, a partir dos anos 2000, começaram a ser pesquisados os biotecidos e as matérias-primas naturais que você encontra na natureza. Então, assim, há uma pequena diferença, porque, na verdade, os biotecidos eles estão sendo encarados mais como pesquisas tecnológicas, como materiais têxteis que vêm de pesquisas hoje utilizadas com micro-organismos como colônia de bactérias e fungos que usam cascas de árvores, né, que usam restos de outros tipos de tecidos para, através da utilização dessas bactérias, criarem uma espécie de uma película, mais ou menos como se fosse uma celulose, para a produção de tecido. Mas, paralelamente a isso, nós temos as fibras, né? Fibra do coco, a fibra do tururi, que é uma palmeira amazônica, a fibra da bananeira, né? Que são possibilidades, o curauá, que é uma espécie de uma bromélia, que nós temos muito aqui na Amazônia. Então, esses tecidos estão sendo pesquisados desde o início dos anos 2000 para serem utilizados como alternativas não poluentes, porque são matérias-primas que vêm da natureza e deixam a floresta em pé, não vão fazer com que a floresta ela seja destruída. Basta a gente ver, por exemplo, a fibra de tururi, que é de uma palmeira amazônica chamada ubuçu, ela cai no chão e ela pode ser utilizada, né? Então, estão sendo desenvolvidas vários tipos de tratamentos para essas fibras, para que elas possam ser usadas tanto na confecção de roupas, como também de acessórios. Então, é muito mais fácil hoje você usar essas matérias-primas que a natureza nos dão do que usar os chamados biotecidos propriamente ditos, porque eles demoram muito mais para serem produzidos. Basta você ver, por exemplo, nós temos uma incubadora hoje
que é a única no Brasil, que é a Biotecam, no Rio de Janeiro. Ela é uma empresa que é incubada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eles estão produzindo esse biotecido, né, que vem da utilização de uma bactéria, mas são 4 metros por mês. Então, ainda é, né, para o nicho de mercado, para uma produção que a gente diz slow, se bem que hoje a moda ela tem caminhado no sentido de reduzir cada vez mais o chamado fast fashion, que é essa produção exagerada, uma quantidade enorme de roupa que chega ao mercado usando os sintéticos, que são poluidores, demoram milhares de anos para se decompor quando jogados na natureza. E se nós pensarmos, por exemplo, na utilização das nossas fibras, até a fibra de juta, que é uma fibra tecida, nós já temos aqui no Pará a Companhia Têxtil de Castanhal, que criou uma juta, que não é aquela juta de sacaria, mas é uma juta mais trabalhada, mais maleável, mais macia, que está sendo utilizada para a confecção de roupas. Então, são possibilidades hoje que a natureza nos oferece e os pesquisadores de moda estão se voltando para essa utilização. E as minhas pesquisas, desde que eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Pará, foi exatamente no sentido de buscar essas matérias-primas amazônicas e a forma como elas podem ser utilizadas para a confecção de roupas e acessórios sem causar dano à natureza. Certo. Então, há uma diferença entre os biotecidos e essas outras fibras naturais. Qual é a diferença? O que é exatamente o biotecido e o que difere dos dois grupos? Bom, o biotecido, na verdade, ele é um material têxtil que ele é criado a partir de processos tecnológicos usando organismos vivos, que são colônias, bactérias e fungos. Tem uma pesquisadora na Inglaterra, a Suzanne Lee, que já há muitos anos ela faz pesquisas, ela usa a levedura da cerveja. Então, ela pega aquela borra que sobra da cerveja, ela introduz uma bactéria, essa bactéria ela consegue criar uma espécie de uma camada fina, como se fosse uma celulose, né? Isso tem um tempo, né, para que isso realmente aconteça. Depois, essa camada de celulose ela é retirada, ela passa por outros processos, mas que não são processos que podem agredir o meio ambiente com produtos químicos, se jogados na natureza, vão causar algum tipo de problema, né, à natureza, e depois, então, de serem feitos esses tratamentos, podem ser usados. Ela mesma já fez jaquetas, blusas, camisas. E o que mais é interessante é que eles são facilmente degradáveis, mas ainda precisam de pesquisas, porque, em muitos casos, alguns desses biotecidos, eles não são laváveis, eles apenas podem ser limpos usando uma espécie de uma luz ultravioleta para fazer a limpeza. Inclusive, tem uma pesquisa que tem visto a utilização desses tecidos para jalecos serem utilizados, jalecos na área médica, justamente porque eles não seriam lavados, mas eles passariam por um processo de luzes, né, ultravioleta que fariam essa limpeza. Então, o biotecido ele passa por todo esse processo. Os tecidos naturais, né, que vêm dessas fibras da natureza, eles são mais fáceis de serem trabalhados, porque eles precisam apenas de um processo mais simples de tratamento. A fibra de tururi é uma das fibras, né, que eu pesquiso bastante. Então, a fibra de tururi ela é retirada de uma palmeira amazônica chamada de ubuçu, que nasce em região de várzea, de mata fechada, e ela é uma espécie de invólucro, como se fosse um saco fibroso que envolve os frutos da árvore, que não são comestíveis, mas a fibra ela é extremamente útil, inclusive ela já era usada pelo ribeirinho da Amazônia, pelo caboclo amazônico, para fazer a cobertura das suas casas, por causa da resistência e da impermeabilidade. Então, hoje, o que a moda tem feito, inclusive trabalhado com essas comunidades ribeirinhas, que é justamente comprar essa fibra já beneficiada. Então, esse invólucro ele é cortado para que ele vire um pedaço, né, de mais ou menos uns 50 centímetros, né, de largura. Ele passa por uma lavagem para tirar as impurezas
e aí ele passa por um processo de mercerização, e que muitas vezes ele consegue se expandir, ficando com mais ou menos 1 metro, né, 1,20 m. E aí vários artesãos que trabalham começaram a desenvolver técnicas para aumentar a resistência. Então, existe uma técnica que faz as fibras, elas são cruzadas, e várias costuras, né, como se fosse um matelaçado, e isso traz maior resistência. Então, a gente tem uma associação aqui também na Amazônia, que é a Associação de Costureiras e Artesãs da Amazônia, que algumas dessas associadas usam essa fibra para roupas, né? Logicamente que não uma roupa inteira, mas parte da roupa, por exemplo, a parte de cima da roupa é feita, né, utilizando um forro, né, de algum tipo de tecido, como se utilizaria qualquer outro tecido que precisaria de um forro para roupa, né? Existem também algumas designers de moda, como é o caso da Rosa Castro, que usa também a fibra para fazer bolsas, sacolas, né? Então, assim, já existe um tratamento dessas fibras que permite essa utilização, né? Assim como também a juta. A juta também é uma fibra nossa aqui da Amazônia, que tem uma diferença. O tururi ele é não tecido, porque ele já vem da natureza pronto. A fibra, a juta não. São retirados os fios, ele passa por um processo de tecelagem. Mas são fibras que hoje apresentam uma alternativa fantástica para esse uso, né, de um tecido que é não poluente, é um tecido que ele não desgasta a floresta, e é uma alternativa, né, de moda, claro que ainda para um nicho de mercado, a gente não tem condições de uma produção em larga escala, mas para um nicho de mercado, para um consumidor consciente, né, que valoriza esse tipo de matéria-prima. E ao longo do tempo, à medida que as pesquisas elas forem se desenvolvendo, tanto essas matérias naturais, né, essas fibras naturais da Amazônia, como os biotecidos propriamente ditos, poderão ser utilizados numa escala maior, com certeza. A gente precisa de que as pesquisas se aprofundem cada vez mais. Você disse que o tucuruí ele passa por um processo de mercerização. O que é isso? Isso. O tururi. 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 É um processo de lavagem, tá? E extensão da fibra, tá? Então, ele vai sendo lavado, e à medida que ele vai sendo lavado, a fibra ela vai sendo estendida. Claro que precisa de uma técnica para que ela não se parta. Então, esse é o processo de mercerização. Então, é um processo manual, é um processo artesanal, né? Mas que é feito com facilidade. Então, isso permite, a gente já tem algumas pessoas aqui na nossa região que trabalham exatamente com essa parte, de preparar a matéria-prima para que ela seja, então, utilizada pelos designers, pelos criadores de moda, pelos estilistas. E, juntamente com isso, a gente tem um outro potencial aqui na Amazônia, que é o potencial de tingimento, né? Que a gente também tem uma série de raízes, uma série de plantas que favorecem a utilização de tintas que também não poluem o ambiente, né? Então, isso também é uma outra pesquisa fantástica, né? Você poder tingir tanto essas fibras naturais como outros tecidos, como o caso do algodão, outros tecidos naturais, usando esse tipo de material amazônico. Então, a gente tem o pariri, né, que é uma semente que ela consegue, né, dar várias colorações, né? A gente tem um urucum, que trabalha com as colorações dos vermelhos, né? A gente tem algumas folhas também, né, que podem ser utilizadas, né? Então, essa pesquisa também é uma pesquisa bem interessante. A gente já tem também alguns designers que também abraçaram essa área da pesquisa e estão trabalhando com o tingimento, que não vai jogar nos nossos rios, nas nossas águas, químicos, né? Produtos químicos que vão poluir essas águas. Também um outro grande potencial da Amazônia. Nós temos uma marca, que é a Ludmila Heringer, que ela é uma grande especialista em trabalhar com essas sementes, com essas folhas, essas cascas de árvore, para criar esse tingimento natural. É um mundo, né? Eu vou tentar explorando
por segmentos, porque você está trazendo muita informação que tem um potencial fantástico, né? Ficando ainda naquilo que você citou, os ribeirinhos, né? Que são que usam essa fibra, por exemplo, esse tecido para cobrir as suas casas, suas barracas, as suas tendas, né? O que mostra que ela tem uma resistência muito grande, né? Uma força de uma lona muito resistente, né? E também impermeável. O que digamos, na população ribeirinha, o que eles podem fazer em termos de trabalho, até que etapa eles chegam na produção desses tecidos, dessas fibras, antes de elas serem entregues para a indústria, para serem aí depois desenvolvidas como produto? Bom, basicamente, essas comunidades ribeirinhas, nós temos uma comunidade no Marajó, em Moaná, né? E temos também uma comunidade numa outra cidade do interior daqui, que é Mãe do Rio, né? Que trabalha com essa fibra de tururi. Então, basicamente, eles fazem o beneficiamento para vender já a fibra já como matéria-prima para a confecção de roupas e acessórios. Então, eles fazem esse processo de mercerização, que eles conseguem fazer muito bem, né? E algumas comunidades, inclusive, já receberam visitas de técnicos do SEBRAE, e inclusive de alguns estilistas que estiveram lá, o Walter Rodrigues, o Jun Nacal, já estiveram lá, para dar algumas oficinas para que também essas pessoas que conseguem trabalhar com a fibra e beneficiar, né, criando esse insumo para a indústria de moda, possam também fazer alguns produtos. Então, a gente tem algumas comunidades, por exemplo, que fazem bolsas, que fazem colares, usando a fibra de tururi, fruto desse trabalho que o SEBRAE fez com essas comunidades, né? Principalmente lá no Marajó, em Moaná, que tem esse grande potencial. Mas, basicamente, o que essas comunidades elas fazem é o trabalho de beneficiamento da fibra, e já vendem para a capital com a fibra já beneficiada. Claro que ainda tem muitas comunidades que vendem a fibra in natura, sem nenhum beneficiamento, né? Então, a gente ainda encontra aqui em Belém, inclusive no mercado do Ver-o-Peso, a gente consegue encontrar a fibra natural. Alguns dos artesãos, né, que fazem a moda autoral aqui na região de Belém sabem já fazer esse processo de beneficiamento, mas eu acredito que o melhor, né, o que poderia, de alguma forma, beneficiar essas comunidades ribeirinhas, seria que eles fizessem, né, esse trabalho do beneficiamento para que eles, de alguma forma, pudessem ter a renda, né, desse trabalho. A gente tem, inclusive, conheço, né, algumas estilistas, alguns artesãos que viajam para esses locais, inclusive para ensinar alguns processos, né? A gente tem também, além disso, né, a gente tem a questão dos encauchados também, né, da borracha, que é uma outra matéria-prima interessante, tirada do caucho, né, que é uma árvore bem semelhante à da borracha, do látex. Também a gente sabe de alguns estilistas daqui que conseguem se deslocar para essas regiões para poder passar o conhecimento de como beneficiar essa matéria-prima. Porque facilita o trabalho, né, desses estilistas daqui, desses designers daqui da região, e gera uma renda para essas comunidades, ao invés deles entregarem apenas a matéria-prima, né, eles poderem ter um trabalho para, então, contribuir para a própria comunidade, para o próprio desenvolvimento e o sustento dessas comunidades. É um mundo interessantíssimo que a gente está começando a tangenciar aqui com a professora Felícia Asmar Maia, da Universidade da Amazônia, especialista em fibras naturais, pesquisadora das fibras que a Amazônia oferece, também do conhecimento dos povos ribeirinhos, que estão, então, começando a desenvolver esses produtos para o mercado, para a indústria. A gente chegou ao final da primeira parte dessa entrevista, que tem 3 episódios. Não deixe de ver, se você está no YouTube, ou ouvir, se você está num podcast, no seu aplicativo favorito de podcast, o nosso próximo encontro na terça-feira. Até lá, e obrigado, professora Felícia. Até lá. Obrigada.